Cheguei na E-Control como profissional, como funcionário da E-Control, através de um network, através do conhecimento da pessoa da E-Control de Manaus. Então, de lá começou realmente a surgir novamente o sonho novamente de empreender. Então, eu comecei como funcionário, como acho que a maioria das pessoas sabem, mas você não sabe. Então, eu fui funcionário da E-Control e hoje eu sou o proprietário da E-Control. Então, depois de alguns anos, realmente alavancando aquela empresa como profissional, veio a oportunidade de compra da E-Control, me tornar o proprietário da E-Control, que isso foi exatamente em 2012. Em 2012 realmente foi um outro ano que dividiu muito a história de Cleberson Ramos. Então existia o Cleberson Ramos até 2012 e o Cleberson Ramos a partir de 2012 com o empreendimento da E-Control. E aí o Cleberson Ramos mais maduro, com a experiência de ter falido há anos atrás, de ter se reinventado após isso, com toda a experiência de sempre querer empreender, então o espírito do empreendedor estava ali, mas agora ele estava com uma empresa que tinha uma estrutura e o que fazer, manter aquela empresa e dar continuidade, e dali surgiu a intenção de realmente ter um grupo de empresas. Então, a partir daquele momento foi quando veio, mas eles fazem parte, viu? Então, a partir dali surgiu a ideia de realmente não ter mais. Mas acho que agora ele vai dar mais atenção a ele. Então, a partir dali, começou a surgir a ideia de o que é muito bom, a E-Control, é um empreendimento bacana, é um empreendimento lucrativo. E foi bem interessante, para mim foi um desafio. A ideia que se tinha de controle de pragas, acho que muitas pessoas têm a ideia que se ganha dinheiro com controle de pragas, não se pode, não é uma empresa que muitas pessoas visualizam e querem ter. E eu realmente vi ali uma oportunidade e sempre tive muito orgulho de trabalhar com controle de pragas. Foi algo que também acho que é importante também falar sobre isso, que eu sempre tive essa questão, tudo que veio a minha mão fazer, eu nunca desprezei ou minimizei o potencial de uma empresa. Depende do ramo de atividade que ela tem, eu sempre consigo enxergar e ver que você pode fazer. Não é o ramo que vai decidir, que vai definir, é o rumo que você vai dar. Então não é o ramo, mas o rumo que você pode dar ao seu empreendimento. E a E-Control foi exatamente isso. Parecia ser improvável alguém começar a construir um grupo de empresas a partir de uma empresa de controle de pragas. É como matar ratos e baratas, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a ver a oportunidade, dei um crescimento àquela empresa e disse, a partir de agora a gente vai ter ramos de atividades diferentes, porque eu não quero ficar limitado a um único ramo de atividade, de maneira bem ainda inicial, mas ali eu comecei a ver um planejamento econômico, que hoje eu tenho de uma visão bem diferenciada e bem mais estruturada do que foi naquela época, mas não, eu vou começar a investir em ramos diferentes e ter empresas diferentes. Inicialmente, a ideia era ter 7 tipos de atividades, 7 empresas de ramos diferentes, para poder realmente isso, porque a gente sabe que existem momentos, as empresas, por mais estruturadas que elas sejam e que elas se mantenham no mercado, mas o mercado, a economia é isso, tem suas fases, a oscilação do mercado. E a minha ideia foi ali, então não vou empreender em um único ramo de atividade, ou ter uma única empresa, porque hoje ela pode passar por alguma dificuldade, o mercado pode ter alguma modificação, oscilar. O que aconteceu inicialmente, inclusive com a pandemia, que a empresa de controle de pragas no primeiro momento, a maioria dos empreendimentos ficaram fechados, onde fazer controle de pragas aonde? Então, a ideia de ter isso é já prevendo oscilações que o mercado tem. Então, dali surgiu realmente a ideia de ter um grupo. O Grupo Macários é a primeira empresa, ela realmente foi Macários. E interessante falar por que Macários, porque realmente tem um significado no nome Macários, que é realmente ser bem-aventurado, afortunado, mais do que feliz. Então, eu decidi naquele dia, naquele momento, que todas as nossas empresas iriam ter na razão social dela o nome Macários, porque iria ser realmente empresas afortunadas, empresas bem-sucedidas, mas acima de tudo, locais onde existiriam pessoas trabalhando mais do que felizes. Pessoas felizes em estar dentro de um propósito, dentro de um projeto. Então o nome Macários, ele não é só porque é bonito o significado dele, mas porque eu queria realmente trazer essa realidade do nome para a vivência das empresas que a partir dali iriam começar a existir, formando empresas com o nome Macários, que vinha futuramente a existir o Grupo Macários, que também com essa mesma propósito, finalidade de ter pessoas afortunadas, felizes, vivendo essa questão de ser bem-aventurado, pessoa, um ambiente que traz contentamento, felicidade e, acima de tudo, perspectiva de crescimento e desenvolvimento para ser esse afortunado.